Gostou do modelito? Linda, né? Bolsa Alice em fio de malha. Se você gosta de bolsa de crochê, fio de malha, eu agora vou te ensinar a fazer a bolsa Alice. Olha, uma bolsa em fio de malha, toda em crochê, com detalhes de tassel. Bolso externo com zíper. Zíper e alça de couro. Forro em tecido com 3 bolsos internos fechados com botão imantado. E esse forro é feito à mão, nem precisa de máquina de costura. Você só precisa de habilidades de crochê e um pouquinho de boa vontade para fazer esse forro. Eu vou te ensinar tudo nessa aula. Eu sou Andréa Almeida, designer de crochê, e você está no canal Andréa Crochê Handmade. Seja bem-vindo a esse canal. Eu espero que você fique comigo até o final da aula para aprender a fazer a maravilhosa bolsa Alice. Para fazer a base da bolsa, eu vou usar fio de malha de 25 milímetros extra premium da Fisher. Ele tem 140 metros cada novelo. São necessários 3 novelos para fazer a bolsa. Essa é a cor Marsala Especial, código 86. Agulha de crochê de 7 milímetros, tesoura, marcadores e trena. Os acessórios da bolsa são uma alça de couro regulável, um zíper de couro, eu usei de 45 centímetros, um par de passantes resinados para o tassel, pode-se usar cor neutras ou cor combinando com o fio, um zíper de tecido de 15 centímetros para o bolso externo, mosquetão em formato de coração para o chaveiro. Pode ser um mosquetão em qualquer formato, eu escolhi esse de coração. A aula está bem detalhada, então eu dividi o conteúdo em 3 vídeos. Neste primeiro vídeo eu vou ensinar a fazer o corpo da bolsa e aplicar o zíper em couro. No segundo vídeo vou fazer o bolso externo com o zíper e os tasséis. E na terceira aula, o forro costurado à mão com bolsos internos. Esta é a versão para canhotos e eu vou deixar na descrição do vídeo o link com a versão para destros. Eu começo com um laço mágico bem simples. Pego o fio do novelo e passo o fio do novelo por cima da ponta do fio. Apenas isso. Seguro aqui. Com a agulha, eu vou laçar o fio do novelo. Passar por dentro do círculo mágico, laçar o fio e fazer um ponto baixo. Para finalizar esse ponto alto, eu vou inserir a agulha aqui, ó, no meio do ponto baixo aqui e fazer um ponto baixo em cima. É dessa forma que eu prefiro subir a altura de um ponto alto. Quem quiser pode fazer 2 correntinhas ou 3 correntinhas. Bom, feito o primeiro ponto alto, eu vou fazer mais 7. Vou ficar com 8 pontos altos nesse círculo mágico. Total, 8 pontos. Vou puxar a ponta do fio. Então, na verdade, aqui a gente tem um semicírculo, porque ele não vai fechar. Ele vai ficar dessa forma aqui. Meio círculo, né? Agora eu vou virar e vou trabalhar a segunda carreira. A segunda carreira tem que trabalhar 2 pontos altos em cada base, exceto o primeiro e o último ponto. No primeiro e no último ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. Então, eu vou, olha, eu subo aqui um pouquinho a laçada, vou inserir aqui e fazer um ponto baixo. Vou inserir de novo a agulha aqui, ó, na laçadinha do ponto baixo e faço mais um. O segundo ponto de base recebe 2 pontos altos. O terceiro também, 2 pontos altos.
Próximo também. E o último ponto, apenas um ponto alto sobre ele. Total dessa carreira, 14 pontos altos. Vamos virar, vamos para a próxima. Carreira número 3. Um ponto baixo. Insere a agulha aqui no meio do ponto baixo, faz mais um. Subir, portanto, um ponto alto. O próximo ponto já faz com aumento. Próximo ponto, sozinho. Próximo ponto, com aumento. E assim vai. Um ponto sozinho, um ponto com aumento. Finalizando a carreira, aqui vai um ponto sozinho, e o último ponto da carreira tem aumento. Portanto, aqui são 2 pontos. Total dessa carreira, 21 pontos altos. Vira. Carreira seguinte é a carreira de número 4. Primeiro ponto, não tem aumento. Segundo ponto, não tem aumento, só no terceiro. Então, a gente vai fazendo aquela sequência, né? Aquela sequência normal que a gente faz quando vai trabalhar um trabalho circular. Vai aumentando a cada carreira, você aumenta um ponto entre os aumentos, né? Então, aqui, ó, entre os aumentos, a gente tá fazendo 2 pontos simples, né? 2 pontos simples, um ponto com aumento. 2 pontos simples, um ponto com aumento. Terminando a carreira de número 4, olha, 2 pontos simples, né, sem aumento. O último ponto da carreira tem aumento. Então, na última aqui serão 2 pontos. Total da carreira número 4, 28 pontos altos. A partir da carreira número 5, sempre vai ter aumento no primeiro e no último ponto de cada carreira. Para começar a fazer uma subida, eu tenho outra peça pronta aqui, ó, outra igual, e estamos aqui, ó, na carreira número 4. Até a carreira número 4 é aqui. A partir da carreira número 5, começa a fazer pontos a mais para dar essa inclinação, dar esse efeito assim, ó, de lua. Então, eu vou virar a peça. Vou subir a altura de um ponto alto. No mesmo ponto de base, eu faço mais um ponto. E agora, vou fazer 3 pontos sem aumentos. Porque na carreira anterior foram feitos 2 pontos sem aumentos. Nessa carreira, a cada aumento, entre um aumento e outro, eu faço 3 pontos sozinhos. E no próximo, faço um aumento. Três pontos sem aumentos. Um ponto com aumento. Finalizando a carreira número 5. Então, aqui teve um aumento. E depois do aumento, são 3 pontos sem aumento, não é? Justamente aqui no final da carreira tem 3 pontos, esse é o terceiro. E o aumento só ocorreria no ponto seguinte se ele tivesse. Só que, como eu falei, a partir da carreira número 5, tem aumento no começo e no fim.
Então, independente da sequência, que aqui, por acaso, não iria fazer um aumento, mas eu vou fazer. Termina a carreira, portanto, com 36 pontos. Viro, começo a carreira seguinte com um aumento. E na sequência faço 4 pontos sem aumento. Um ponto com aumento. Mais 4 pontos e um novo aumento, mais 4 pontos e um novo aumento, e assim a sequência da carreira será exatamente essa, e no último ponto vai ter aumento, independente da sequência. Tô terminando a carreira número 6, e aqui teve um aumento de 4 pontos sem aumento e um ponto com aumento, que é o último. Então, aqui, independente se a sequência fosse ter aumento ou não, no último e no primeiro ponto, né? Nessas carreiras, independente se aqui fosse a sequência tivesse aumento ou não, no primeiro e no último ponto dessa carreira tem aumento, tá? Por coincidência, a sequência deu certinho, que aqui realmente seria um aumento. Vou para a carreira de número 7. 1, 2, 3, 4, 5. Carreira de número 7. Começa com um aumento. Cinco pontos sem aumento agora. E um aumento. Então, 5 pontos sem aumento, um ponto com aumento. Mais 5 pontos sem aumentos, um ponto com aumento. Até o final da carreira. Finalizando a carreira número 7, eu fiz um aumento, aqui um ponto com aumento, fiz a sequência de 5 pontos. Então, agora, aqui tem um ponto com aumento. E sobrou apenas um ponto na carreira. E é como eu falei, independente da sequência, o último ponto tem aumento. Então, esse último ponto vai receber aumento, sim. Eu fiquei com 2 aumentos seguidos na carreira? Sim, tá? Não tem problema. A sequência agora é um ponto com aumento no início, um ponto com aumento no final, e todas as sequências de aumento aqui transcorrem naturalmente. Então, essa carreira ficou com 53 pontos, tá? A carreira anterior tinha 44. Essa terminou com 53. E carreira número 8 agora. Começa com um ponto com aumento. E 6 pontos sem aumento. Um ponto com aumento. Mais 6 pontos sem aumento, mais um ponto com aumento até o final da carreira. Finalizando a carreira número 8, eu fiz aqui um aumento, então na sequência seriam 6 pontos antes de ter o aumento, mas aqui eu só tenho 3 no final da carreira, então eu fiz um ponto sem aumento, um ponto sem aumento, e no último, um pontinho com aumento. Total dessa carreira, 62 pontos. Observa que as carreiras estão subindo de 9 em 9, né? Aqui tinha 44, depois 53 e agora 62. Carreira número 9. Começa com um aumento. E agora a sequência são 7 pontos antes do próximo aumento.
7 pontos, um aumento. Depois, mais 7 pontos e um ponto com aumento. Tô finalizando a carreira de número 9, fiz um aumento aqui. Aí, fiz 1, 2, 3, 4 pontos seguidos. E agora, já vou fazer o ponto com aumento. E o final dessa carreira está com 71 pontos. Olha como que já está fazendo a curva. O que é importante você fazer no seu trabalho? Vai dando uma dobrada assim e verifica, ó, dobra assim no meio e verifica se a subida aqui tá ficando igual dos dois lados, tá? Observa, ó, se está ficando igual. Quando você estiver fazendo a segunda peça, além de fazer essa conferência, faça também a conferência com a peça que já está pronta, colocando assim, ó, em cima uma da outra e verificando também se a subida aqui tá ficando igual. Olha, é importante que as duas tenham a mesma subida e que aqui estejam ficando do mesmo tamanho. Portanto, essa carreira terminou com 71 pontos, não é? Eu vou virar agora e fazer a carreira de número 10. Um ponto com aumento. E agora, 8 pontos sem aumentos. E depois o aumento. Então, o intervalo entre cada ponto com aumento são 8 pontos simples, pontos únicos, sem aumentos, até o final da carreira. E essa é a última carreira que tem aumentos. Já está quase pronta a base, o primeiro lado, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aumento. E finalizando a carreira número 10, eu fiz um aumento aqui e depois teve 1, 2, 3, 4, 5 pontos sem aumentos. Cheguei no último ponto da carreira, aqui tem aumento. E essa carreira, que é a carreira número 10, termina com 79 pontos. Olha como está ficando o formato. Já fez o formato de meia-lua, não é? E agora eu vou começar a fazer a lateral. Agora não tem mais aumento, então eu vou mostrar aqui o tamanho que ela ficou. Em 40 centímetros aqui, ó, na maior base aqui, ó, na largura. Daqui a aqui tem 40 centímetros. Aqui tem 20 centímetros. Se eu medir aqui, ó, for medindo aqui, ó, de canto a canto, ele vai repetir os 20. Então, ela tem 20 assim, ó, independente de onde a gente tira a medida. Medindo assim, se eu dobrar no meio e medir, ela dá uma altura de 35, tá? Daqui, porque a gente foi subindo, então tá dando 35. Aqui, agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo pro lado de dentro. Vou explicar isso. Vou virar a peça assim. Vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, que é para dar sustentação para a dobra da bolsa. Eu quero que ela faça essa dobra aqui, ó. Olha como que fica aqui, ó. Uma dobra. Tá vendo? Para isso, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui por dentro. Então, a primeira coisa, ó, eu vou inserir a agulha aqui, ó. Tá vendo? A laçada, ela tá aqui em cima. Eu vou inserir a agulha aqui, embaixo dessas laçadinhas aqui, ó, do ponto. Vou pegar a laçadinha, pôr na agulha e trazer ela pra cá, ó. Trouxe ela pra minha direção. Ela tava aqui em cima, agora ela está aqui, ó, na minha direção. Eu vou fazer agora um ponto baixíssimo em cada ponto desse aqui, ó, embaixo de cada ponto, já começando do primeiro, ó. Então, eu já vou inserir aqui, ó, no primeiro ponto, embaixo dele, e aqui eu já faço um ponto baixíssimo, já desde o primeiro. Vou ter que segurar aqui um pouquinho para ela passar, pronto.
Fiz o primeiro ponto baixíssimo. Agora eu vou inserir aqui a agulha no próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo. Vou inserir no próximo, deixa eu ajeitar melhor aqui na mesa. Insere e faz o ponto. Insere e faz o ponto. Eu preciso fazer exatamente um ponto em cada base. Portanto, quando eu terminar essa carreira de pontos baixíssimos aqui, terei a mesma quantidade de pontos daqui, ou seja, 79 pontos baixíssimos. Olha aqui, finalizando o último ponto baixíssimo, e tem exatamente 79 pontos baixíssimos aqui, ou seja, 79 correntinhas dessa daqui, né? Agora, eu viro a peça e eu vou trabalhar um ponto alto em cada pontinho desse aqui, cada ponto baixíssimo desse aqui que ficou. Então, olha, o fio tá aqui, não é? A laçadinha já está ali pro lado de dentro. Veja que a laçadinha já fica na posição correta. Eu vou inserir aqui, ó, no primeiro ponto e subir o primeiro ponto alto, que são aqueles dois pontinhos que eu faço, né? Um sobre o outro. Esse é o meu primeiro ponto alto. Venho no ponto seguinte e faço outro ponto alto. Eu vou colocá-la de uma maneira melhor aqui na mesa, porque agora fica até mais fácil trabalhar assim, ó. Quem estiver trabalhando numa superfície plana, ó, você laça a agulha e já vem colocando aqui, ó, o ponto lá na base e faz um ponto alto. Coloca o ponto na próxima base e faz um ponto alto. E observa que ele subiu. O ponto naturalmente subiu, fazendo uma lateralzinha para a bolsa, ó. Esse ponto baixíssimo, ele dá uma base de forma que ele fica assim, exatamente assim. E aqui fica essa curvinha. Essa é a frente da bolsa, que é o que a gente vai ver. Essa é a lateral, ok? Então, eu vou fazer, no final aqui, vai finalizar com exatamente 79 pontos, caso você esteja fazendo uma bolsa do mesmo tamanho da minha. O que é importante? Você pode estar fazendo uma bolsa de tamanho diferente, né? Com uma largura diferente. O importante é você anotar exatamente em cada carreira quantos pontos tem, fazer a sua sequência, anota aí no papelzinho, né? Para você não precisar ficar contando toda hora, né? Anota a sequência de cada carreira, porque precisa fazer duas peças. Essas duas peças vão se unir, né? Os dois lados da bolsa. E tem que ter exatamente o mesmo tamanho. Para ter o mesmo tamanho, precisa que tenha a mesma quantidade de pontos. Até porque na hora de fechar, a gente vai unir ponto com ponto, ponto com ponto, tem que ter a mesma quantidade nas duas peças, não é? Olha como é fácil fazer isso aqui. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui, para depois unir as duas peças. E finalizando o último ponto, agora eu já posso cortar esse fio. E arrematar. Bom, eu já feita essa parte, eu vou fazer assim, eu vou esticar um pouquinho para que ela faça um formato, tá? Olha como é que eu vou fazendo. Então, a gente vai moldando, tá? É necessário fazer as duas partes, tá? É que eu já tenho as duas aqui. Então, se você já fez uma parte, volta o vídeo aí, vai acompanhando para não errar a quantidade de pontos. Faça a outra parte da bolsa e na segunda parte, não corta o fio, tá? Deixa o fio lá. Quando puxar o último ponto, você não corta o fio. E faz a mesma coisa. Vem dando nela aqui, ó, o formatinho. Vai ajeitando assim, assentando para que ela fique já com o formato. Ó. Feito isso, esse formato, eu vou colocar uma sobre a outra. E olha, tá vendo como é que ela já tá com forma de bolsa?
Agora, para unir essas duas partes da bolsa, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, unindo cada um desses pontos aqui, tá? Um por um. Vai ser um ponto de frente com o outro aqui. Então, eu vou pegar cada ponto desse aqui, aqui em cima, ele forma uma correntinha. E eu vou inserir a agulha em uma laçada apenas da correntinha. Esse lado daqui, ó, eu vou inserir aqui a agulha no meio e vou unir a correntinha, a laçadinha que fica pro lado do centro da bolsa. Essa daqui que fica pro lado de fora será deixada aqui. Vai ficar esse efeito aqui aparente. Então, faz assim, laça, ó, vou colocar a agulha aqui na laçada e já vou inserir aqui, ó, já no primeiro ponto, insere aqui. Ajusta a laçada. Do outro lado, também tem uma correntinha em cada ponto. Do outro lado, eu vou pegar justamente a laçadinha que está aqui para o meu lado, porque essa laçadinha que está para o meu lado é que é a laçada interna da bolsa. Como eu disse, a laçadinha aqui de fora vai ficar aparente. E olha que a costura vai ser feita pro lado direito da bolsa, tá? Então, essa costura fica aparente, ela tem que ser feita muito bonitinha. E vem com a agulha assim, ó, de cima para baixo. Ó, pegando uma laçada. Vou laçar o fio aqui, fazer o ponto. Conforme eu fizer mais pontos, vai ficar mais fácil de entender. Vou laçar o fio e tirar as 3 laçadas. Conforme eu for fazendo mais pontos aqui, vai ser mais fácil de entender, tá? A primeira, realmente, a gente tem que ficar assim, ó, tomando cuidado aqui, porque a primeira, ela é mais chatinha de tirar. As próximas vão mais fácil, principalmente quando eu tiver feito várias. Ó, pega aqui, ó, de cima pra baixo aqui, ó. Enfia a agulha no centro da correntinha. Tem uma correntinha, ó, você insere aqui, ó, no centro dela. Portanto, vai ficar só essa laçadinha na agulha. E a mesma coisa aqui, ó. Olha a correntinha aqui. Você vem e insere a agulha no centro dela. Assim, ó, de cima para baixo. Então, a laçadinha que vai ficar na agulha é justamente a laçadinha interna, né? Laça o fio e tira as 3 laçadas. Novamente, insere a agulha aqui, ó, na próxima correntinha, de cima para baixo. Insere aqui na próxima correntinha, de cima para baixo. Laça o fio e traz puxando todas as laçadinhas da agulha. Novamente. Então, esse movimento será repetido em cada um dos pontos. Olha como fica. Fica uma correntinha aqui, né? Porque essa carreirinha do ponto baixíssimo, ela forma esse efeito de correntinha. E aqui está as laçadinhas. Aqui tá uma laçadinha que ficou aqui do ponto alto de lá. E aqui fica também a laçadinha desse ponto daqui. Então, esse efeito, olha, fica um efeito bacana, fica um efeito bonito. Essa costura vai ficar aparente na bolsa, ó. E do lado do avesso, fica assim. Quem quiser fazer a costura por dentro e deixar esse efeito por fora, também pode ser feito assim, é questão de gosto. Eu prefiro que esse efeito assim de correntinha fique aqui aparente, fique pro lado externo da bolsa. E eu vou continuar aqui a fazer essa costura até que os dois lados estejam totalmente unidos. Olha como está a costura, a bolsa já tomou forma. Olha o resultado da costura. Ela já está com o formato de bolsa. Frente, costas, laterais.
e o lado de dentro aqui. Agora é hora de fazer carreiras de ponto baixo aqui na borda de cima, para fazer um acabamentinho aqui e preparar já essa parte para receber o zíper. Então, viu que eu não cortei a linha, né? Eu terminei de fazer a costura, mantive a linha e agora eu vou começar a fazer os pontos baixos. O primeiro ponto aqui, ó, eu faço uma correntinha e depois já começo a encaixar a agulha aqui nos vãozinhos e vou fazendo aqui, ó, pontos baixos. E nessa hora, já precisa pensar na colocação do zíper. Se você for colocar na sua bolsa esse tipo de zíper que tem essa furação, então já deixa aqui a quantidade de pontos baixos equivalente à quantidade de furos. Esse zíper aqui tem 45 furinhos, 45 de cada lado. Então, de cada lado da bolsa, eu já vou deixar 45 pontos. É lógico que os 45 eu começo a contar, ó, da lateral para lá, porque aqui na lateral ficam mais alguns pontos. Porque o zíper tem uma largura aqui também, ó, uma largura que mais ou menos vai se encaixar aqui, ó. E nessa largura, aqui não tem furos, mas a gente vai trabalhar esses pontos. Então, 45 pontos eu vou contar daqui, ó, de onde começa a colocar o zíper. Então, se você for trabalhar com esse tipo de zíper, se você não for colocar zíper, não tem essa preocupação. Ou se for colocar zíper de tecido que depois for costurado, não precisa se preocupar em contagem de pontos, apenas se preocupe com o tamanho. Então, observe que aqui o tamanho do meu zíper, ó, ele está correto. Não é assim que vai ficar, é assim, né? Mas ele está correto. Eu só preciso agora ajustar a quantidade de pontos certinho, para não ter surpresa, né? Depois de fazer várias carreiras de ponto baixo, descobrir que o zíper não vai encaixar direitinho, tá bom? Finalizei a primeira carreira com 45 pontos aqui, ó, 45 pontos em cada lado aqui da peça, que seria frente e costas. Na lateralzinha aqui, 5 pontos, tá? Agora eu vou fazer o fechamento. Então, eu venho com a agulha aqui, ó, de baixo para cima aqui, ó, na correntinha no topo do primeiro ponto e puxo lá para trás. Vou inserir a agulha aqui, vou passar a argolinha aqui, a laçada que ficou lá para trás, puxar, fazer uma correntinha aqui para cima, e esse será o primeiro ponto baixo da próxima carreira. E agora eu vou continuar fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Agora ficou mais fácil, já tá distribuído, né, os pontos. Agora é só seguir a sequência aqui, sem se preocupar, porque eu já contei na primeira carreira, já fiz a distribuição. Então, agora é só dar sequência, um ponto sobre cada ponto de base, bem fácil. Terminei mais uma carreira, vou fazer o fechamento. Então, essa sequência é bem fácil, é só fazer pontos baixos, carreira após carreira. Aqui eu já subo uma correntinha que vai ser o primeiro ponto da carreira seguinte. Vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. 3 carreiras de ponto alto concluídas na borda da bolsa. Agora eu vou colocar o zíper. Então, o zíper já está aqui. E para facilitar, eu vou usar uma agulha um pouquinho menor, tá? Essa aqui é uma agulha de 5 milímetros, ela se encaixa melhor nos furinhos do zíper. Essa que eu tô usando para fazer a bolsa é de 7 milímetros, ó. Fica muito justa, pode danificar, tá? Porque vai forçar. Então, nessa hora eu uso uma agulha um pouco mais fininha.
Então, ainda com a agulha número 7, né? Eu vou subir a primeira correntinha aqui, que seria o primeiro ponto baixo dessa carreira. Aí eu vou fazer mais um ponto e mais um, porque lembra que eu deixei aqui, ó, 5 pontos na lateral? Esses 5 pontos não tem a ver com o zíper. Então, são 5, ó, 3 que eu fiz agora e mais 2 que eu vou finalizar aqui quando eu fechar a carreira, né? Porque a carreira tá fechando exatamente na metade certinha aqui da lateral. Agora sim, agora eu pego a outra agulha. Vou colocar o zíper de uma maneira muito fácil, com pontos baixos. Eu faço assim, ó. Essa é a parte que fica exposta, essa é a parte interna, né? Que fica dentro da bolsa. Então, eu encaixo aqui o zíper aqui dentro. E como eu deixei a quantidade de pontos certinhas, não vou precisar nem marcar com marcador, nada. Já tem a quantidade de pontos certinho, a mesma quantidade de pontos aqui, a mesma quantidade de furos que tem no zíper. Então, isso facilita bastante. Vou encaixar o zíper aqui, ó, encosta bem ele aqui. Deixa eu tentar mostrar melhor. Ó, tá fazendo barulho, né? Porque cai ali, vou pôr aqui dentro. Encaixa ele aqui dentro da bolsa, dessa forma, tá? O fio tem que ficar assim. Pronto. O fio tá aqui passando por cima, tá aqui a argola. Então, eu vou inserir a agulha aqui na laçada, venho no ponto baixo seguinte, tá? Vou inserir aqui a agulha no topo do ponto baixo, vou inserir lá no furo do zíper e fazer um ponto baixo. De novo, vou inserir aqui e automaticamente passou pelo ponto, passa também pelo furo do zíper. Vou fazer o ponto baixo. Não faz muito apertado. Como eu tá com uma agulha um pouco mais fina, então a gente tem que cuidar para que esse ponto não acaba ficando muito justo, tá? Então dá uma soltadinha na mão. Insere aqui, faz mais um ponto. Insere aqui e mais um ponto. Eu vou mostrar por dentro como é que tá ficando. Olha, por fora fica perfeito, a gente não vê nada. E por dentro, olha o zíper ficando fixo aqui. Ó. Faz assim, ó. Conforme for fazendo, dá uma olhada para ver se não pulou nenhum furo. E vai seguindo aqui, bem fácil. Eu vou colocar a bolsa de frente, eu fiquei tentando mostrar por dentro, mas eu acho que já deu para entender. Então, deixa a bolsa aqui, ó, de frente para mim e vou fazendo, ponto por ponto. E aqui é o último ponto, ó, o último ponto baixo, é o último furo do zíper. E aqui sobram aqueles 5 pontos da lateral, ó, que é a lateral da bolsa, né? Sobram aqueles 5 pontos. Olha como é que ficou o resultado do zíper colocado aqui. Então, nessa lateral aqui, não vai zíper, não tem furos aqui do zíper.
Então, deixa a pontinha pra lá. Então, a gente deixa a ponta do zíper pra lá. E vou fazer aqui, ó, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu caminhei de uma lateral para outra, viro a bolsa, encosto o zíper assim aqui, ó, porque vou começar a fazer agora o outro lado. Muito fácil de colocar, né? Ó, vem no próximo ponto, encaixa aqui, ó, no primeiro furo do zíper, já aqui já do outro lado, não é? E faço o primeiro ponto baixo aqui. Próximo. Próximo, e assim vai. Vou mostrar aqui como que ficou o efeito. Olha como fica aqui. Ele já tá colocado aqui desse lado. Sobra aqui aquelas pontinhas do zíper, né? Que fica, ó. Ele já tá todo encaixado aqui. Eu vou terminar de fazer esse lado para mostrar como que finaliza isso. Estou finalizando, são os últimos pontos aqui desse zíper, olha, 1, 2, 8, e finalmente o último, terceiro ponto aqui, que é o último. Já está totalmente aqui, ó, inserido o zíper, e aí faltam os últimos 2 pontos aqui para terminar a carreira. Esses 2 pontos que a gente faz sem pegar no zíper. Então, 1, 2. Agora eu vou puxar a laçada e fechar a carreira. Passando aqui o ponto por baixo do topo do último ponto, aqui, ó, ajusta. Vou pegar novamente a agulha de trabalho, que é essa agulha de 7 milímetros. Vou inserir aqui, nessa laçadinha que ficou aqui, do fechamento. Vou puxar a laçadinha lá de dentro. E agora eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixíssimos. Olha, um ponto sobre cada ponto de base. Porque isso aqui vai ser o acabamento. Olha como o zíper fica, ele fica lá dentro, lá embaixo. Aqui de fora a gente não vê, ele fica ali, ó, embutidinho. E agora essa carreira de ponto baixíssimo vai fazer o acabamento da peça. Carreira finalizada. Agora é só cortar o fio e arrematar. E para finalizar, eu vou passar aqui o fio por trás dessa correntinha do primeiro ponto baixíssimo. Voltar aqui, ó, o fio da argolinha aqui do ponto de onde ele saiu. Agora eu vou abrir o zíper da bolsa e vou levar esse fio lá pra dentro.
A pontinha vai lá para dentro da bolsa. E aqui, estando aqui dentro, eu vou passar ele por trás do zíper, aqui, por baixo aqui do zíper. Dentro realmente da bolsa. E estando lá dentro, depois é só arrematar. E o zíper ficou aqui, ó, no lugar. Esse zíper, ele abre tanto por um lado quanto pelo outro. Então, ele pode ficar, olha, aqui no meio, aí abre de um lado do outro, ou podem ficar as duas pontas de um lado só, como ficar mais fácil na hora de manusear. E aqui, essas pontinhas, elas ficam assim para cima. Na hora de abrir a bolsa, fica mais fácil, né? Segurar as pontinhas do zíper. E ele já tá todo costurado. A base da bolsa já está completa, está concluída. E no segundo vídeo desta aula está a colocação de bolso externo com zíper e o pingente de tassel. E o terceiro e último vídeo será a colocação de forro costurado à mão com 3 bolsos internos.